Segunda de Coríntios, capítulo de número 4. Porque o que é impossível para nós, para Deus não é impossível, amém? Segunda de Coríntios, capítulo 4, versículo de número 7. O tema dessa pregação é lutando uma guerra que não temos como vencer. Olha aí, o tema da pregação que Deus me deu hoje. Lutando uma guerra que não temos como vencer. 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo de número 7. Vamos todos achar, amém? Glória a Deus. Todos encontraram? Glória a Deus. Segunda carta do apóstolo Paulo aos irmãos da cidade de Coríntios, no capítulo 4, no versículo 7, diz assim: mas temos este tesouro em vasos de barro, para que se veja a excelência desse poder, que vem de Deus e não de nós mesmos. Nós somos atribulados em tudo, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre em nosso corpo a morte do Senhor Jesus Cristo, para que também a vida do Senhor Jesus se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por causa do Senhor Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa carne mortal, de modo que a morte opera em nós, mas em vocês opera a vida. Mas nós temos o mesmo espírito de fé, segundo está escrito: cri, por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos todos repetir o versículo de número 13 junto? Amém? Glória a Deus. Vamos lá, o versículo de 13. Vamos lá? Mas nós temos o mesmo espírito de fé, segundo está escrito: cri, por isso falei. Nós também cremos e por isso também falamos. Amém? Podemos acertar aquelas palmas que glorificam Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Irmãos, hoje é um culto de cura e libertação. Toda sexta-feira nós temos intitulado o culto de cura e libertação. A palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade nos libertará. A palavra de Deus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente serão livres. Mas livre do quê? O que é ser livre? Muitas das vezes nós temos que escolher entre a paz e a liberdade. O que você poderia escolher esta noite dessas duas? O que você escolheria? Ter paz ou ter liberdade? Olha aí, nossa irmã escolheria a paz. A paz tem um preço. A palavra shalom no hebraico quer dizer uma paz, mas não uma paz como nós conhecemos. Quer dizer uma paz que mesmo diante de uma luta, de uma guerra, mesmo sendo oprimido pelo adversário, pelos seus inimigos, você tem paz, porque você sabe onde você está firmado. Você está firmado em Deus. Então, irmãos, muitas das vezes a paz vai nos custar caro. Veja só, às vezes você deseja a paz, mas em troca da sua paz você não tem liberdade. Você não tem liberdade. Eu amo o Senhor Jesus tremendamente, irmãos. Por quê? Porque Ele nos deu a liberdade. Ele nos libertou da escravidão do inferno eterno, como o pastor disse lá ontem. A morte eterna é a morte do inferno, a morte sem Deus. Sabe, meus queridos, nunca troque a sua liberdade por uma falsa
O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Coríntios, e no capítulo 4, no versículo 7, ele dá uma pausa e diz assim, portanto, aleluia, mas temos este tesouro em vaso de barro, para que se veja a excelência deste poder. Pastor, mas o senhor leu uma coisa, está falando de guerra, de paz. Por que, irmãos? Irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde tem se pregado o evangelho, não vou dizer um evangelho fraco ou um evangelho morto, mas um evangelho que não é aquele que Jesus deixou. Porque Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: o que vocês pensam que eu vim trazer? Que eu vim trazer paz? Eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra, eu vim trazer fogo. Desde agora estarão 2 na casa dividido por 3, ou 1 dividido contra 4. Pastor, como assim? Basta um se converter dentro da casa e todos vão converter para você ver a guerra que é, para você ver a tribulação que é. Nós nos alistamos para uma batalha. Quando você ergue a mão, o seu nome é riscado ali dos condenados, o seu nome é escrito no livro da vida, e ali, irmão, você agora ganha vida eterna para todo sempre. Pastor, salvação se perde? Irmão, nós estamos falando para quem é salvo, para quem está com o nome escrito no livro da vida. Nós não estamos lá no folclore do guerreiro, nós não estamos lá nas festas idólatras, pagando o mundo. Não, nós estamos dentro da igreja falando: você é salvo, você não perde a sua salvação, porque você está salvo. Você está aqui, você está guerreando, você está lutando para estar ganhando a sua salvação. Quando nós aceitamos Jesus, nós nos alistamos para uma guerra, para lutar contra a nossa carne, para lutar contra o inferno. E não é o inferno lá, onde está lá embaixo das trevas, não. É o inferno aí fora, na rua. Sabe, irmãos, eu orava hoje ali no trabalho e pedia para Deus um tema para essa pregação. E o tema dessa pregação é: lutando uma guerra que não podemos vencer. Não tem como vencer esta guerra se você querer lutar com as suas próprias forças. Não adianta você achar que você vai vencer a carne lutando contra as suas forças. Não adianta você achar que você vai vencer o mundo lá fora lutando com as suas forças. Você não vai. Olha o que o apóstolo Paulo diz: mas temos este tesouro. Qual tesouro? Que tipo de tesouro Paulo está falando? Qual tesouro, Diaconisa, você sabe? Olha só, olha aqui. Olha aqui. Temos este tesouro. Qual tesouro? Cristo Jesus. A salvação. A salvação é um tesouro. Cristo é um tesouro. Nem todos têm a salvação. Nem todos serão salvos. Só serão salvos aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida. Aqueles que reconhecem e obedecem o Cordeiro de Deus. Você tem esse tesouro. Temos este tesouro. Que tesouro? A salvação. Imagine que você tem um grande tesouro. Imagine que você tem uma riqueza. Aonde você colocaria? No cofre? Quem já viu caminhão de cofre vendendo cofre na cidade? Já vimos, não vimos? Um caminhão parado na esquina vendendo cofre. Aquilo é para pôr o quê? Para pôr mantimento? Para pôr as compras do Nova Estrela? Não, aquilo é para pôr o tesouro. Seja lá qual o tesouro que a pessoa tiver, ou joias, ou escrituras. Só que Deus fez diferente. Deus pegou o grande tesouro, que é a salvação, e colocou dentro de um vaso de barro. Um vaso que é frágil. Esse vaso é você. Esse vaso é você que quer lutar essa guerra sozinho. Esse vaso é você que acha que com as suas forças você vai conseguir, e você não vai conseguir. Se você tentar lutar esta guerra, tentar conter esse tesouro, dizer: não, eu consigo ser salvo sozinho, eu consigo ter Cristo sozinho,
você vai perder essa batalha. Temos esse tesouro em vaso de barro. Mas por que vaso de barro? Você colocaria seu tesouro no vaso de barro? Você colocaria a escritura da sua casa? Você colocaria suas joias, seus diamantes dentro de um vaso de barro? Você colocaria um? Só que Jesus é diferente de nós. Ele pegou o grande tesouro dele, colocou dentro de um vaso de barro, que é você. E eu perguntava para o Senhor Jesus: mas Senhor Jesus, por que um vaso de barro? Não poderia ser um vaso de titânio? Um vaso de ferro? Um vaso do material mais forte que já existe? E o Senhor falou para mim: não, sabe por quê? Ele colocou dentro de nós que somos vasos, porque vaso pode ser o quê? Moldado. Você pode ser moldado. Você pode ser mexido. Deus pode te quebrar e te fazer de novo. Deus pode pegar você, depois de pronto, olhar e achar rachadura, achar trincas, achar com defeito, ele ir lá e te moldar e te fazer um vaso para usar. Deus já fez isso com nós. Muitas das vezes as pessoas dizem: não vem pelo amor, mas vem pela dor. Mas vem. Que nós venhamos ser vaso de barro, sim. Nunca vamos querer ser vaso de cristal. Nunca vamos querer ser vaso de porcelana. Nunca vamos querer ser vaso de borracha. Imagina um vaso de borracha dentro da igreja. Estica para cá, vai para lá, pula para ali. Nunca para. Imagina um vaso de borracha. Está aqui hoje, amanhã está lá, depois está no outro canto. Nunca para. Muitas das vezes eu já fui um vaso de borracha. Eu não parava. Estava na igreja, estava no mundo, estava na outra igreja, depois voltava para o mundo. Mas glória a Deus, irmãos. Deus tem me moldado. Colocaram a mão na minha cara lá dentro do hospital e falou: ó, volta para os caminhos de Deus. Você só está vivo pela misericórdia de Deus. Eu baixei a cabeça e fiquei quieto. Porque eu sabia que Deus estava fazendo na minha vida. Imagine um vaso de cristal. É lindo, é bonito. Nós vamos comprar mais um vaso para colocar aqui. Mas não vamos pôr um vaso de cristal. Lembra das taças aquele dia? A irmã só se abraçou. Pô, quebrou a taça. Eu não quero ser um crente assim. Ontem eu falei para a irmã: aprenda. Não dá resposta na hora da emoção. Você é um vaso de barro. Sofrador calado. Sofrador triste. Porque vaso que é usado nas mãos de Deus não dá a primeira resposta. Porque quando você dá a primeira resposta, o outro vaso de lá pode ser de cristal. O vaso pode ser de borracha. Ou o vaso pode ser de ferro, bater e voltar para você. Hoje eu estou lá no serviço e um pastor lá de Bauru me mandou uma mensagem. Os muçulmanos e os crentes brigando lá em Londres. E ali nós conversando, quando foi, paramos de conversar. Acho que o irmão não gostou muito da palavra, não. Aí de tarde ele mandou uma noite para mim e alegrou meu coração. Se você não é capaz de entrar no diálogo, não entra. Se você não é capaz de suportar o que o outro vai dizer, não diga. Temos esse tesouro em vaso de barro para que se veja a excelência deste poder. Agora eu pergunto para os irmãos: que poder? Quem é que tem poder? Ninguém tem poder aqui. Quem tem poder? Mas aí está dizendo que tem poder. Qual poder? Temos esse tesouro em vaso de barro para que, olha aí, para que se veja a excelência deste poder. Quem pode dizer que o seu cabelo fica branco ou fica preto? Nasce cabelo. Quem pode aumentar agora 1 centímetro da sua altura? Irmãos, eu não estou
Foi Jesus que disse: quem pode aumentar no côvado? O côvado ainda é quase 50 centímetros na sua altura. Quando eu era jovem, irmão Luiz, eu comprava aqueles sapatos altos para mim ficar mais alto, aquelas botas assim, ficar mais grandão. Estou comprando uma assim. Olha aí. Quando eu comecei a namorar com a sortuda, eu falava para ela assim: não coloca sapato alto para não ficar mais grande ainda. Ninguém pode crescer. Então não é esse tipo de poder. Sabe qual que é o poder? Porque eu perguntei para Jesus: quando você estiver trabalhando no esposo, você conversa com o Espírito Santo. É o poder de você resistir ao mal, resistir à tentação, resistir ao quê? Ao diabo. Não é que a Bíblia diz? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós? Irmãos, olha como Deus é maravilhoso. Hoje aconteceu um incêndio na cidade e foram apagar o incêndio. Levaram o quê? Um caminhão-pipa. Quem tem mais poder, o fogo ou a água? Quem? Pois não conseguiram queimar um caminhão? Porque foram mexer com fogo sem saber, sem estar preparado. Não é um fogo enorme, é um fogo no capim aqui nessa vez. Conseguiram queimar um fogo no caminhão. Porque eles já está estacionado lá, já esperando o fogo lá. Mas foram com o caminhão-pipa com água, adentraram o fogo e derreteu. Caminhão-pipa. Pastor, já quer falar de caminhão-pipa? Não. Quero falar do pecado. Não brinca com o pecado que você vai seguir. Não entra achando que você consegue vencer. Ah, vou entrar aqui só para ver como eu estou espiritual. Vai cair. Vai cair. A excelência do poder é você poder saber, conhecer a palavra e saber a hora de correr e a hora de fugir. Nós, como servos do Senhor, temos o poder de fugir do pecado. O homem lá fora, carnal, não tem. O homem carnal fica esperando a hora de dar o bote e levar o bote. Deixar queimar o caminhão. Se você for fazer prova, dizer: eu vou ver como eu estou espiritual, eu vou lá no centro de macumba envergonhar os macumbeiros, não vai, você vai passar vergonha. Ah, eu vou resistir à tentação, não vai. Se você não tiver o poder de Deus, você não vai. É lindo, né? Colocar a mão e expulsar os demônios, curar os enfermos, profetizar, falar. Mas o Senhor Jesus diz que naquele dia muitos me dirão: Senhor, mas em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos. E o Senhor Jesus diz: e eu vos direi abertamente, claramente: aparta de mim, maldito, porque você fazia isso sim no meu nome, mas você praticava a iniquidade. Eu gosto da história do José, do Egito, porque José sofreu todos ali as injustiças, começando pela sua casa, começando pelo próprio pai, que amava mais o seu filho, único da sua mulher amada, mas desprezava os outros, fazendo com isso, causando inveja nos outros irmãos. Um pai nunca pode ter um filho ou uma filha preferida. E José ali sofreu, ali foi preso, foi vendido como escravo,
caiu na prisão, depois foi para a casa de Potifar. Potifar estava no trabalho, como todos sabem, e a mulher de Potifar queria se deitar com José, agarrou na roupa de José. José ali se largou, se esvencilhou, ela ficou com a roupa e ele saiu correndo. Dificilmente, irmãos, se nós tentarmos lutar essa guerra, nós vamos perder. Temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder que vem de Deus e não de nós. Senhor, tem misericórdia de mim, miserável homem que sou. Irmã, abre aí. Jeremias, Lamentações de Jeremias 3:22. Lamentação de Jeremias 3:22. Vai lá. Você vai conseguir. Eu creio que Jesus não vai vir hoje. Se ele vir pegar você mexendo na Bíblia aí. É 3:22. Há um prêmio reservado para quem sabe manusear a espada, né? 3:22. Pode ler. As misericórdias do Senhor Jeová são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias nunca têm fim. As misericórdias do Senhor Jeová são novas cada manhã. Grande é a tua fidelidade, ó Senhor Jeová. Não é para você ser especial, não é para você ser diferente. Você não é consumido porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Cada manhã a misericórdia do Senhor se renova. Dia 23, amanhã dia 24, ela vai se renovar na minha e na sua vida. Essa é a causa de nós não sermos consumidos. Hoje eu tive problema no serviço na entrada e na saída. Problema na entrada e na saída. Nem cheguei no serviço, já tinha problema para resolver. Saí do serviço com problema. Eu mandei para ela. Mas pela misericórdia do Senhor estamos aqui. Amanhã vai ser diferente? Não vai, né? Amanhã vai ter problema. Vai ter dificuldade. Vai ter luta. Perdeu o caminhão, mas poderia ter perdido um pai de família, um trabalhador. Mas pela misericórdia do Senhor que renovou na vida daquele homem, só perdeu o bem material. Pela incompetência do prefeito. Colocar pessoas despreparadas para fazer aquilo que não é. Nós temos que ter muito cuidado quando nós lançamos alguém na obra. Porque nós podemos estar matando a fé de uma pessoa, matando a vida espiritual de uma pessoa. Olha só, meus queridos, o que a palavra do Senhor vai dizer. Por isso que nós dizemos, se nós formos entrarmos nessa luta, nós vamos perder. Sabe a espada? Olha o que diz a palavra de Deus. Nós somos o quê? Atribulados. Nós sofremos atribulações. Às vezes nós falamos que o irmão é atribulado, mas a Bíblia também está falando que ele é atribulado. É que o atribulado que você fala é diferente, é pejorativo. Ser atribulado não deveria ser uma falha ou uma vergonha, porque todos nós somos atribulados. Quem não sofre atribulação? Quem não sofre problema aqui? Quem não sofre perseguição? Olha lá, você, irmã Maria. Você sofre. E sabe qual que é o problema? Que as maiores atribulações, as maiores acusações não vêm lá de fora do mundo, vem de quem está perto de nós, vem do nosso meio. Somos atribulados em tudo, mas não angustiados, perplexo, mas não desesperado, perseguido, mas não abandonado, abatido, mas não destruído. Sabe por que o irmão parou de conversar comigo?
Porque ele estava falando de uma perseguição religiosa. Se você não quer sofrer perseguição religiosa, você está no caminho errado. O caminho que é Jesus é um caminho de perseguição. Se Jesus sofreu perseguição, quem sou eu? Quem é você para não sofrer perseguição? Se chamar o dono da casa de principal dos demônios, o que dirá de nós? É que nós não estamos preparados para sofrer perseguição. E não é perseguição como lá fora, a morte, o sangue, não. Muitas das vezes é de falar e nós já nos sentimos abatidos. Mas não se esqueça que nós não somos vasos de cristal, nós somos vasos de barro. Pode falar, deixa criticar, mas não sabe a metade da luta que você passa para estar na presença de Deus. Não sabe da mão que você abre mão para poder levantar as mãos ao céu e as suas mãos não estão contaminadas. As pessoas não sabem o que você passa com a sua boca para não bendizer a Deus e ao mesmo tempo amaldiçoar o seu irmão. Pessoas que chegam perto de nós e começam a falar mal de igreja. Como que nós vamos falar mal da igreja se nós vivemos a igreja? Ah, porque a igreja é isso, a igreja é aquilo. E eu falei uma vez com uma pessoa, eu falei, mas a igreja é o único caminho que vai salvar a sua vida. Se você não está numa igreja, o seu caminho é o inferno. Ah, eu não preciso de ser de igreja para ser salvo. Amém. Vá para o folclore, vá para as festas, vá para os bares, para as boates, para você ver. Se a igreja não salva, o que é que salva? Onde prega a palavra de Deus? O que você veio fazer aqui? Eu vim atrás de um serviço de vigia. Então, esse você veio no lugar certo. Quando você quer para onde você vai? Você vem aqui? Não, você vai na padaria. E quando você quer ouvir uma palavra de Deus? Agora eu peguei. De bobo não tem nada. Quer se fazer de besta as pessoas aí fora e também te fazer de bobo. Falei para ele, dá o seu WhatsApp aí, eu vou ficar mandando oração e colocar seu nome na oração. Você vai arrumar uma vaga de vigia que o dia que você voltar para os caminhos do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Lancei a palavra. Conversando com o outro, dava nojo de ouvir a conversa. Das coisas mudando. Mas isso aí já é problema dele, né? Ele que vai arcar os problemas dele, os pecados dele. O que nós vamos fazer é pregar a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós temos que estar na presença de Deus e temos que estar lá no mundo. Lá no mundo sofremos tribulações, perseguições, mas não somos angustiados, porque Deus nos dá poder de andar lá no mundo. Você não pode deixar o mundo te contaminar. Embora ele nos contamina o quê? Os nossos pés, porque nós caminhamos no mundo. Nós caminhamos, nós saímos de manhã cedo, oramos e vamos para o serviço caminhar no mundo. E os pés, eles se sujam. Aí você vem para a igreja, o que Jesus faz? Jesus tira a roupa dele, tira a túnica, pega ali, irmãos, coloca uma toalha, pega uma bacia, abaixa e lava o pé de cada um, que é a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu sei que muitas das vezes não suja só o pé, suja a canela, suja a perna, vai sujando, né? E a sujeira cobre. Mas nós cremos também que a palavra também limpa. Aleluia, eu creio. Pedro diz, não Senhor, me lava todo, não, só os pés, porque você já está limpo pela palavra. Aquilo ali é um ato simbólico. Aquilo ali é um ato profético. Você vem aqui quinta, você vem sexta, você vai pregar na outra igreja, você logo na outra igreja, você faz visita, você ora, você vem no culto domingo, você está sendo lavado o tempo todo. Glória a Deus, aleluia.
pessoas. Ah, pastor, o senhor ira? Ué, você está morto? A palavra de Deus diz: irais e não pecais. Não se põe o sol sobre a sua ira. Não leva a ira de hoje para amanhã. Acabou. Aconteceu algo esses dias lá no meu serviço. Até contei para a pastora. Eu não gosto de contar muitas coisas, irmãos, porque a gente não conta tudo, então eu não gosto de ficar contando. Eu não conta tudo. Os livramentos que Deus dá, tudo. Então, quando Deus dá uma bênção também, não é bom ficar contando. Conta tudo. Mas aconteceu algo lá de uma pessoa que me distratou. E ela chegou lá no serviço, conversava comigo, e chegou um dia lá, ela passou para lá e passou para cá e não olhava na minha cara. Pastor de uma igreja. Aí eu cheguei nele, entrei lá dentro e falei assim: escuta, pastor, está acontecendo algo? O senhor não está me cumprimentando? Aí, se tiver, o senhor pode me falar, depois me cumprimentar. Ele falou: não, pastor, na verdade eu queria falar para o senhor, mas então chegasse e falasse. Estava lá uma hora e escutei uma batida de carro. Uma Kombi passou o pare e pegou no carro dele. E eu fui lá para ver. Quando eu cheguei lá, eu conversei com ele, era só meio material. Aí veio o homem, aí para não ficar aquele tumulto, eu saí de perto, porque eles estavam negociando. E aí veio falar para mim que eu não tinha nenhum apoio para ele, por isso que ele ficou magoado. Eu falei: então o senhor falasse. Aí, irmão, nós conversamos ali, passou umas 2 horas, ele falou assim: pastor, depois eu quero falar com o senhor. Eu falei: pode falar. Ele falou: não, vamos conversar particular, né? Eu falei: amém. Aí ele chegou em mim: ó, eu queria pedir desculpa para o senhor. E começou tudo aquela história. Eu falei: irmão, eu fui perguntar para o senhor porque eu não estava sabendo o que estava acontecendo. Agora, irmãos, ele está mais meu irmão ainda. Poderia ter mirado com ele, poderia ter batido por uma violência física, mas é melhor você saber que você vai sofrer tribulação, mesmo que muitas das vezes você não fazendo nada, mas a pessoa achando que você fez algo. Os irmãos estão entendendo? Nós estamos vivendo num mundo caído, num mundo contaminado. Ele é o nome de Deus, mas muitas das vezes alguém pode ter chegado nele e falado algo, colocado semente no coração dele. Esses dias nós fomos até na cidade, eu estou tomando um remédio lá, ensinei para ele, ele foi lá e comprou também, está super feliz. Tem problema lá no seu serviço, não tem? Lá na sua vizinhança, o pastor que mora no condomínio. A irmã está morando no condomínio ali, parece uma guerra. Você dá uma faca para cada um e se mata lá. Esse aqui é um condomínio bom, mas tem seres humanos, e onde tem ser humano, tem problema, tem dificuldade. Na igreja vai ter problema? Tem, porque tem pessoas. Mas como o pastor falou aqui, né? Suportando-vos uns aos outros. Se você não suporta um que é salvo como você, como que você consegue suportar lá fora? Nós vemos os carnais nas filas dos mercados, não suporta, né? Os carnais não conseguem ficar numa fila e esperar, começa a xingar as pessoas, começa a xingar as caixas. Eu fico só olhando e rindo ali, eu e a Rosilene no mercado, só olhando. Falei: daqui a pouco vai largar a compra e vai embora, nós vamos chegar mais perto. Isso é carnalidade, irmão. Isso é carnalidade, deixar a carne. Mas o poder de Deus faz nos vencer a carne. Porque se nós quisermos lutarmos com as nossas próprias forças, nós não vamos resistir. Olha o que a palavra de Deus diz: trazendo sempre em nosso corpo o quê? Corpo mortal, a morte do Senhor Jesus, para que também a vida do Senhor Jesus se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifesta em nossa carne mortal. O que os irmãos entenderam de diferente desse texto?
estamos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa carne mortal, de modo que a morte opere em nós, aleluia, é o 10, trazendo sempre em nosso corpo a morte do Senhor Jesus, para que também a vida do Senhor Jesus se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa carne mortal. A chave está aqui. Os dois versículos repetem 2 vezes a palavra Jesus. Porque Jesus, aí você vai para o outro, porque Jesus e porque Jesus. Não é por causa do pastor Raimundo, não é por causa do nosso dinheiro, não é por causa da nossa posição, é por causa de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Às vezes nós olhamos, irmãos, para um grande homem na fé e dizemos, aquele homem espiritual, aquele homem não cai, né, pastor? Quando nós olhamos, está lá na internet lá. Porque se nós olharmos para nós mesmos, nós não vamos viver. Se você olhar e dizer, a igreja está uma benção. Está com um ponto de pregação aqui, está com o outro lá nos Mar Ferreira toda quinta é uma benção, aqui nos domingos é uma benção, na sexta é uma benção, eu sou isso ou aquilo. Já está ali. Porque é Jesus. É Jesus, é Jesus e é Jesus. Para que a nossa vida de morte produza vida nas pessoas. Nós temos que viver uma vida de morte a cada dia. Levantar e dizer, hoje eu estou morto para o mundo. Para que as pessoas que estão vendo Jesus na sua vida, eles venham querer esse Jesus para ele, eles venham ter vida. Porque se lá no meu trabalho não manifestar Jesus na minha vida, como que eu vou ganhar as pessoas lá para Jesus? Eles vão continuar na morte do inferno. E no versículo que é o dessa palavra que diz, mas nós temos o mesmo espírito de fé. Irmãos, o que é o espírito de fé? Não é o Espírito Santo, e também não é o seu espírito, é o espírito de fé. E não é o terceiro espírito, porque nós temos o mesmo espírito de fé. Esse espírito de fé, pastor José, é o que? A união de 2 espíritos, o Espírito Santo e o nosso espírito. Porque Deus é espírito, e quem não nascer de novo não pode entrar no reino do céu. E no reino do céu não entra corpo carnal, não entra corpo mortal, entra corpo espiritual. Eu, por muitos anos, eu entendi algo errado. Embora muitas pessoas falavam certo, mas eu entendi errado. Porque nós viemos de quê? De Adão. Então nós temos o que? A imagem e a semelhança de Adão, não de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus fez Adão a sua imagem e a semelhança. E Adão depois teve um filho chamado Sete, que foi o quê? A imagem e a semelhança de Adão, não mais de Deus. Nós nos perdemos. Eu entendi por muitos anos que esse negócio de crente voar, crente atravessar a parede, isso aí nem existia. Até que um dia eu lendo a palavra de Deus, Deus me deu uma direção. Porque quando nós nascemos de Adão, nós somos segundo homem terreno. Mas quando nós morremos e nascemos de Cristo, nós vamos ter o mesmo corpo de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, eu creio, Senhor. Nós vamos ter o mesmo corpo de Jesus Cristo. Porque nós não nascemos, nós morremos em Adão e nascemos em Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quando Deus te pega assim, te dá um tapa, você lendo a palavra de Deus, dá até vontade de entrar dentro da terra e se cobrir de vergonha. Porque muitas das vezes nós passamos aquilo que nós acreditamos e não aquilo que é a palavra de Deus.
Assim como Ele é, nós seremos. Então, irmãos, nós temos o que? Um espírito de fé. Tudo que você vê na sua vida é pelo espírito de fé. Por isso criei, por isso falei. Você não fala o que você está vendo, você fala aquilo que você crê e você quer ver. Olha só, mas nós temos o mesmo espírito de fé, segundo está escrito: criei, por isso falei. Nós também cremos e por isso também falamos. Nós, como servos do Senhor, crente na palavra de Deus, o que nós temos que entender? Que nós falamos não aquilo que nós vemos, mas aquilo que nós queremos ver. Você lança o pé aonde não tem chão, crendo que Deus vai colocar o chão. Glória a Deus, aleluia. O que sai da sua boca tem poder. O que sai da tua boca tem poder. Por isso nós temos que tomar muito cuidado quando nós digamos algo. Vai dizer algo, pensa 2, 3 vezes. Porque você tem poder na sua palavra. Ainda mais quando você crê. Não importa o que você está passando, não importa a luta, o problema, mas se você com espírito de fé crer e confessar, vai acontecer na sua vida. Eu não estou falando de bens materiais, não, eu estou falando de coisas espirituais. Eu gosto de ouvir o testemunho do irmão Luiz lá no hospital. Né, irmão? Quantos lá que estavam para cirurgia e não conseguiu? Foi 2 ou 1? 2. Nem conseguiu cirurgia. Um fez e a outra nem fez. Olha aí. O irmão fez, o irmão está aqui. Glória a Deus, aleluia. Você está entendendo? Tem coisas, irmão, que nós temos que crer e falar. Eu conversava ali com a irmã Leonice, ele falou: pastor, eu falo o nome de todo mundo, o senhor lembra o nome de todo mundo? A gente tem que falar o nome da pessoa. Vai orar, tem que falar o nome da pessoa. Jesus está na porta de um sepulcro, tem um morto lá. O que Jesus disse para o morto? Sai para fora. E se ele falar só morto, sai para fora, o que aconteceria? Hã? Ia sair todos os mortos desde Adão. Eu creio. Jesus poderia dizer assim: meu marido, não, mas eu não chamei você. Não, você não falou, você falou só morto, eu estava morto. O negócio é que muitas das vezes Deus está entregando e nós não queremos pegar. Deus fala comigo, Deus fala com você. Glória a Deus, aleluia. Deus fala, né, meu marido? Nosso ouvido. Se o próprio Jesus teve que falar, Deus teve que falar para criar o mundo. Por que nós não queremos falar? Nós só falamos aquilo que acreditamos. Vamos colocar de pé, vamos fazer uma oração?